mais peito. Não significa porra nenhuma, significa que você não vai ser modelo. Vai nessa aqui, a bunda e peito, não sei mais o que. E eu sinto isso muito com atrizes pornô. Eu sei que isso é uma... tipo, oi? Mas é sério, Olá! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, sinceramente, com vídeo. Feliz ano novo! Inclusive, isso aqui não tá tocando nada, né? Eu sempre vejo pessoas fazendo podcast com fones. E assim, bacana, mas por que eles estão lá? Eu não sei bem te dizer. Mas eu decidi me juntar ao clube porque quando existe uma coisa que várias pessoas estão fazendo, por exemplo, uma fila, as outras pessoas querem entrar na onda. Pra que a fila? Ninguém sabe. Mas vamos entrar, porque ruim não deve ser. Então eu tô aqui de fone. Eu vi, tá? Vocês gostaram bastante do episódio sobre validação masculina e eu queria entrar nesse assunto de novo. No primeiro episódio, se você não escutou, eu falei muito sobre o que é validação masculina. Então, basicamente, se você nasceu como uma mulher, você sabe que provavelmente precisa de validação masculina. Uma vontade latente de agradar aos homens. Então, você vai fazer com que a sua aparência seja agradável para os homens, com que seja tudo de acordo com que os padrões sociais te diriam para ser. Então, muito feminina e ter aquele papel de mãe na vida do homem, talvez. Se depilar, tudo aquilo que a gente já sabe que já tá de acordo com os padrões de beleza, principalmente, com o padrão de beleza. Eu percebi que, por eu ter nascido mulher e por eu lidar com a necessidade de validação masculina, que já tá bem menor, mas eu não vou dizer que ela não existe, porque é uma coisa enraizada na gente, na nossa sociedade. Então toda mulher vai ter, infelizmente, essa necessidade. Mas é possível desconstruir, como qualquer outra coisa na vida, como qualquer outra questão social que não faz sentido. É necessário que a gente desconstrua, né, pelo nosso bem e pelo bem dos outros. Então é importante perceber que existe essa necessidade de agradar ao homem hétero, no caso. É uma necessidade de se sentir aceita, entende? É tipo, não, eu sou bonita, porque significa se vários homens querem estar comigo, então eu devo ser bonita, certo? E aí começa a ser só sobre a imagem. E eu acho que isso entra numa tangente sobre o nosso mercado. De uma forma geral, mercado do mundo, indústria mesmo, no sentido comercial da coisa. Eu acho que a gente, como mulher, tem uma lavagem cerebral que a gente não percebe. Muitas vezes eu não percebia, por exemplo. Mas eu comecei a perceber como o mercado é direcionado para fazer com que a gente se sinta mal com a gente mesmo. E que a gente acha que a gente precise de produtos. E que a gente acha que a gente não tem nada a oferecer além da nossa aparência. E uma das coisas que eu percebi esses dias, eu vi isso em algum lugar, não sei se foi TikTok. Eu percebi que a palavra makeup, em inglês, que significa maquiagem, tem um outro sentido também. Porque quando você fala I'm gonna make up for something, você fala basicamente que você vai compensar aquela pessoa por algo errado que você fez, digamos. Então, seria uma palavra que você tá tentando compensar a beleza que você não tem. Você entende? Que representa isso. Porque make up, o que você tá tentando consertar? E são as suas imperfeições. E é uma indústria totalmente voltada para as mulheres, entende? Só que a gente sabe que a gente tá tentando acompanhar sempre como mulher qual é a próxima coisa que tá dando certo pra gente se sentir mais aceita. Novamente, muitas vezes no subconsciente, né? Mas uma coisa que eu percebi foi que quando a Kim Kardashian muda alguma coisa sobre a aparência dela, tem uma cadeia de mulheres que meio que se adaptam àquela mudança que ela fez. Justamente porque a Kim Kardashian é muito poderosa, ela é uma mulher muito desejada, muito famosa e tudo que muita gente gostaria de ser por causa do lugar que ela ocupa. E eu achei isso muito curioso, porque ela foi conhecida por fazer cirurgias pra aumentar a bunda e peito, não sei mais o que, e lábios, blá blá blá. E recentemente ela começou a tirar tudo. Ela começou a reduzir o tamanho dela, entre muitas aspas, mas... Não, entre muitas aspas não, literalmente reduzir o tamanho dela, tirando esses preenchimentos. E bom pra ela, se é isso que ela quer, show de bola, vai nessa, Kim. Mas é louco pensar que ela não fez isso à toa, sabe? Porque a imagem dela é um produto. E eu acho que muitas vezes isso acontece com mulheres na indústria, porque é isso, né? A mulher só tem a oferecer, entre aspas, né? A sua imagem. Não tem nada além que ela possa oferecer.
Tem uma modelo famosa que se chama Emily Ratajkowski. Esse nome é foda. Mas ela justamente foi sexualizada desde nova. E ela sempre foi muito cobiçada pela sua beleza, digamos assim. Porque ela tinha tanquinho, ela era magérrima, uns olhos, tipo, puxados pra cima, assim, sabe? Tipo, meio foxy eyes, que é, tipo, também uma cirurgia que você pode fazer hoje em dia pra poder dar uma levantada no seu olhar e tudo mais. Ela foi muito sexualizada desde jovem, ela mesma fala disso no podcast dela, no livro dela também. As pessoas não querem, o mercado, a indústria do entretenimento, não quer que ela seja nada além daquilo. Então, quando ela saiu e da casinha, digamos assim, do que as pessoas esperavam dela, ficou um clima estranho pra ela. Ela começou a ver que as pessoas tinham um tratamento diferente e que rejeitavam bastante as ideias dela que eram fora da imagem dela, porque ela era modelo, ela era a garota sexual, ela era uma pessoa desejada, então ela não podia ter, tipo, um livro, um podcast, porque quem quer escutar o que ela quer falar, entende? E eu sinto isso muito com atrizes pornô. Eu sei que isso é uma... Tipo, oi? Mas é sério, eu sou uma pessoa que tá sempre disposta a ouvir uma mulher falar. Qualquer um falar, pra ser sincera. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande porque eu gosto de explorar essas questões sociais de uma forma de reflexão, entende? Então, quando uma atriz da indústria pornô tem algo a dizer sobre a profissão dela, sobre alguma experiência que ela teve, ou como isso afetou a vida dela, positivamente às vezes, ou negativamente, eu quero entender. Porque eu, como mulher, eu fico... Gente, como deve ser esse tipo de vida onde você fica pra sempre rotulado e preso a um estereótipo, porque as pessoas na sociedade são uma bosta. E as pessoas julgam, e as pessoas... Enfim. E até outras mulheres também vão julgar, entende? Tipo, aquela ali é que faz pornô, tipo, sabe? E eu, como pessoa que quer sempre crescer e evoluir e entender a perspectiva de diferentes pessoas, mesmo que não tenham nada a ver comigo, eu quero entender. Eu me interesso pelo que ela tem a dizer, além daquela imagem dela, porque, tudo bem, é a indústria pornográfica e tal, ela tem que trabalhar com a imagem dela de uma forma muito, digamos, apelativa, entre aspas, né? Mas eu olho uma pessoa e eu falo, cara, tá legal que ela faz pornô, sei lá, essa parte não me interessa, não é uma coisa que eu consumo. Mas o que ela tem a dizer? Mas ao mesmo tempo eu tenho empatia. Porque, porra, é uma pessoa, sabe? E as pessoas são tão rápidas de descartar os outros só porque elas fazem algo que elas não concordam, que elas nunca fariam. E isso me irrita de uma forma profunda. O que me leva à validação masculina. Essa questão toda de hipocrisia que existe entre os homens hétero de consumir essas mulheres de uma forma objetificada, mas a partir do segundo que elas não são mais um objeto, que elas têm o cérebro delas, que elas pensam da forma que elas querem pensar e que elas não são só aquela imagem na tela dando algum tipo de tesão neles, vira desinteressante. E pra mim isso diz muito sobre a sociedade, sinceramente. Que nessa noia, né, de Instagram, que eu falei muito também no primeiro episódio, que eu falei de validação masculina, de comparação. Eu tive um evento, um fenômeno acontecer comigo que eu olhava pra mim no espelho. Isso ainda acontece de vez em quando. Eu não reconhecia. Eu não reconheço às vezes a imagem que tá no espelho, entende? Por que eu acho que isso acontece? Por 1000 razões. Mas por que eu também acho que isso acontece? Porque eu me sinto desconectada da minha imagem. Eu olho pra mim mesma e eu falo, essa imagem sou eu? É isso que me representa, é assim que o mundo me vê. E eu bugo. Eu fico muito confusa, porque aí começam a vir outros questionamentos, tipo, tá, mas eu sou bonita mesmo? Tipo, isso é beleza? Quando alguém fala que eu sou bonita, eles estão falando sério? Ou será que eu sou tão bonita quanto essa pessoa? Tá, mas essa pessoa... Isso tudo é automático, sabe? Eu não fico, tipo, fabricando esses pensamentos, mas acontece. Acontece porque eu não identifico a imagem que eu vejo no espelho como eu. Porque eu sei o que eu sou, entende? Por dentro, mas por fora, eu não faço ideia de como as pessoas me veem. E é como se eu não me identificasse com a imagem no espelho. E como eu falei, eu acho que isso vem desse lugar de validação, sabe? Porque quando eu reduzo todo o meu valor à minha imagem, eu desconecto completamente, porque eu fico duvidando se aquilo é bom o suficiente, porque eu fui ensinada a duvidar o tempo todo se eu era boa o suficiente fisicamente, minha aparência, minha boca, meu peito, minha bunda, meu cabelo, tudo é questionado o tempo todo. Então, e aí? É bom o suficiente ou não? É bom o suficiente pra quem? Quem tá dizendo que é bom?
Quantas pessoas querem ficar comigo? Tipo, isso tudo é a vida de uma mulher, sabe? E, novamente, não é uma coisa que a gente pensa, tipo, no segundo que eu acordei até a hora que eu vou dormir. Não, mas é internalizado na gente que a gente não tem valor e que a única coisa que a gente tem a oferecer é a nossa imagem. Então, eu também já vi muita gente falar, por exemplo, da Megan Fox, que é maravilhosa, linda e tudo mais. Porém, ela é uma pessoa super inteligente, ela fala de arqueologia, ela tem uma série sobre isso. E as pessoas não parecem se interessar. Um dos meus filmes preferidos é com a Megan Fox, se chama Garota Infernal, ou Jennifer's Body. E eu acho ele genial. Ele foi muito fora de época, assim, no sentido de que as pessoas não estavam prontas pra receber, eu sinto. Mas também tem uma história por trás dele que ele foi vendido pro público errado. Porque a Megan Fox estava envolvida no projeto, e ela era uma garota popular da escola, não sei mais o que, como ela normalmente fazia, né? O estúdio falou, bom, então a gente tem que fazer um marketing pra homens. Então eles fizeram, tipo, trailer super apelativo. Eles falaram, vamos botar cenas com ela se mostrando no sentido sexual, se vendendo no sentido sexual, né? E tá bom, se esse fosse o objetivo, beleza. Mas a questão é que a diretora mesmo do filme disse que esse não era o objetivo. Que, na verdade, ela tava falando sobre uma coisa muito mais profunda, que aquela personagem representava uma versão dela mesma. E a melhor amiga da Megan Fox no filme representava uma outra versão dela. Então, assim, é uma coisa muito doida. E aí, no fim das contas, o filme foi completamente reduzido a Megan Fox dar um beijo lésbico na amiguinha dela. E é isso, sabe? E os reviews foram péssimos, a avaliação foi péssima, porque foi sempre vendido pra homens. Então, tipo, eles não entenderam o filme, sabe? Então, eles queriam ver peito. Literalmente, um dos comentários foi mais peito. Quando teve aquela sessão que você vai mostrar pro público pra ver se ele tem aprovação ou reprovação, disseram mais peito. Foi isso que eles quiseram dizer ali. E sendo que o filme fala sobre muita coisa mesmo, assim, tipo, abuso, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a relação da mulher com ela mesma, muita coisa. A visão dos homens sobre as mulheres, e é um filme pra mulheres, entende? Então é muito doido que foi vendido de uma forma tão errada, e perdeu a oportunidade de ser um filme incrível, mas aí deu um boom. Anos depois deu um boom porque as mulheres começaram a descobrir o filme, e aí ganhou o sucesso e reconhecimento que merecia, mas anos depois, porque na época simplesmente não chegou pra audiência certa. Então isso é muito interessante de pensar, porque eu me relaciono muito com isso no sentido de que não consigo, sabe? Eu não consigo dizer, porque eu me acho a mulher mais linda do mundo e é isso que eu tenho que oferecer, eu sou mais bonita que aquela e aquela outra. Primeiramente, que isso é comparação. Isso é uma coisa que eu tenho já há anos aperfeiçoado e excluído da minha vida. Às vezes a gente ainda escapa, a gente fala, nossa, caramba, eu tô intimidado por aquela mulher, não sei o que, blá, blá, mas eu acho que é muito também uma desconstrução, você olhar pra mulher e falar, caramba, que mulher linda, e acabou. Tipo, será que ela é mais bonita que eu? Talvez, mas foda-se, tipo, ela é linda, deixa ela viver, que legal, que maneiro, o que você admira sobre ela? Será que ela é uma pessoa legal? Será que a gente pode conversar com ela? Eu tento abordar minhas relações com mulheres dessa forma agora, sabe? Tipo, muito mais sobre o que ela tem a dizer. Se ela é uma pessoa legal, eu quero entender o que tem sobre ela que é tão legal. Vai ver a sua aparência. Não sei, eu não conversei com ela. For sua aparência, ok, maneiro, eu só vou achar ela bonita e pronto, mas eu tenho tentado fazer mais amizade, sabe? Em vez de ficar num clima de tipo, nossa, caramba, ela é tão bonita, será que isso diz algo sobre mim? Tipo, não diz nada sobre mim, diz sobre ela. E vai ver outra pessoa, também é questão de perspectiva, né? Beleza. Então, pra mim, ela pode ser linda, mas pra outra pessoa ela pode ser feia. E claro que a gente tem padrões, né, de beleza e tal. Então, mas essa é uma outra história. Eu acho que guiada por essa validação masculina foi quando eu me vi mais triste, porque não tinha como. Caramba, sempre vai ter alguém mais bonito que eu. Sempre vai ter uma mulher mais bonita que eu e tá tudo certo, sabe? Tipo assim, eu não preciso ser a mulher mais linda do mundo e, tipo, a mais desejável pros homens, entende? Porque no fim das contas seria isso, né? Se eu quisesse ser a mulher mais desejada e mais bonita e blá blá blá, novamente, primeiro, eu seria mais bonita pra quem? E em segundo lugar, tipo, se eu quisesse realmente agradar a maioria, eu teria que me adaptar a vários padrões que, vai ver, eu não tô afim. Vai ver, eu não quero fazer isso, entende? Então, pra que eu vou me submeter? Tipo, a maioria das pessoas gosta assim, a maioria dos homens gosta assim. Foda-se, tipo, maneiro, mas eu não sei, eu cheguei numa fase em que eu tava tentando experimentar coisas, então eu comprei um aplique pra poder deixar meu cabelo mais longo, eu comprei uma lente azul e tal, e à primeira vista pode parecer inofensivo,
eu sou atriz, eu gosto de experimentar, sabe, ser diferentes pessoas, no sentido da interpretação e tal. Mas eu sinto que quando eu botava tudo junto, eu via uma necessidade de tipo, eu tô tentando ser a menina dos olhos azuis, cabelão loiro e bunda grande e bronzeada pra caramba e não sei o quê. E não é que eu não possa, entende? Me bronzear e deixar meu cabelo crescer e blá 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 e usar lente azul. Eu acho super divertido, sabe? Mudar minha aparência e ver como é que eu me sinto e adoro usar lente diferente. Mas a questão não é essa. A questão é que eu acho que eu tava buscando pela minha identidade em coisas que eu achava que iam me fazer ficar mais aceita. E eu acho que hoje em dia, se eu compro alguma coisa assim e tal pra poder experimentar, é muito mais inofensivo, sabe? Tipo, vou ver como é que eu fico, acho que desse jeito vai ficar legal, tipo, porque eu também adoro moda, então pra mim experimentar com esses acessórios é muito interessante. Mas eu acho que tem uma pressão, sabe? Pra se sentir bonita. E eu acho que eu só saí disso, eu comecei a desconstruir essa necessidade pela validação masculina e por agradar os homens nesse sentido subconsciente, né? De tipo, tá bom, eu sou legal, eu sempre digo sim pra tudo, meu cabelo tal, sabe? Tipo assim, aquela coisa, aquela versão nossa que é polida, sabe? Que é tipo, é um personagem, no fim das contas é uma personagem que a gente tá tentando representar pra poder ser aceita. Então, de acordo com, né, os padrões, é tipo, não, a mulher não pode ser agressiva, ela tem que ser misteriosa, ela tem que ser feminina, ela tem que ser, não pode ser santinha, mas também não pode ser puta, tem que ser tudo, tipo, tão medido de uma forma que simplesmente não existe. São tantas regras que simplesmente se tornariam uma pessoa que não existe, porque todas essas regras é meio impossível de sabe? E nem você nem deveria querer perceber isso também, que eu não quero. Independente de se eu poderia ou não chegar nesse padrãozão, e eu não tô nem falando de, tipo assim, branca e tal, beleza, nesse sentido eu sou padrão, mas eu tô falando, tipo, chegar nesse padrãozão que o homem julga o correto que uma mulher deveria ser, entende? O que o homem almeja pra que a mulher seja, tipo, independente se eu conseguiria chegar, entre muitas aspas, ou não, nessa imagem, por exemplo, sei lá, botando silicone, nada contra quem bota silicone, tá? Esse não é o ponto, eu só tô dizendo que, tipo assim, pro homem hétero, normalmente, o peitão é uma coisa e tal, beleza. Mas, eu não quero, entendeu? Tipo, é um pouco isso, eu não quero. Eu não quero ter que me submeter à cirurgia. E tem mulheres que vão querer por elas mesmas. Eu até tenho amigas que colocaram silicone, que elas tentam se defender. Eu até tenho amigas que têm silicone. Eu não tenho nada contra. Tô brincando. Mas, eu tenho de fato uma amiga que colocou silicone. Tipo assim, o peito dela é lindo. Que maneiro, que legal, sabe? Bom pra ela, mas eu não quero. E aí, tipo, parece que tem algumas pessoas que te julgam por isso, sabe? Por esse não querer. Por exemplo, a minha unha, ela é mal feita. Ela é fraca, ela quebra o tempo todo. E por mais que eu adore fazer unha, tipo, sempre achei unha grande lindo. Eu me sinto muito poderosa de unha grande. Então, eu adoro fazer. Mas eu não adoro fazer o tempo todo. E em grande parte da minha vida, eu também não quis fazer. Eu desisti de fazer unha porque minha unha simplesmente quebrava, então eu ficava frustrada e não queria fazer. A quantidade de gente que me enchia a porra do saco porque eu não fazia unha. Tá, vai ver, não é a coisa mais bonita, vai ver, é meio feio mesmo, a unha curta, blá blá blá. Não sei, depende do seu gosto. Minha mãe, por exemplo, ela adora quando minha unha tá curta, adora. Quando ela tá longa, ela fica tipo, tá bonita, mas eu adoro curtinha, adoro sua unha curta. E as pessoas enchem o saco, sabe? Ficam tipo, por que você não faz a unha? Nossa, sua mão que não sei o quê. Cara, porque eu não tô com vontade. Essa é a resposta, sabe? E você meio que vai contra essas coisas, que pode parecer uma besteira do caralho, mas você vai contra essas coisas e você meio que percebe que as pessoas estão te julgando por isso. Não todas, mas algumas pessoas meio babaca, entendeu? Tem uma galera que olha e fala, tá, você não é esse tipo de mulher, né? Tipo assim, te julga, sabe? Então existe também esse julgamento de mulher pra mulher Marisa. Tô brincando, mas isso também é outro tópico. Então eu acho que eu me encontrei nessa desconexão com a minha imagem. Eu comecei a sair dessa validação masculina guiando minha vida, digamos assim, guiando minhas decisões estéticas e tudo mais, quando eu comecei a dar menos importância pra estética. Quando eu comecei a ficar, talvez eu não seja a mulher mais desejada do mundo, é a mulher mais, sei lá o quê, pra um homem, blá blá blá, e é mais famosa, é mais poderosa, é mais, tipo, Kim Kardashian da vida, mas tem tantas coisas legais sobre mim. Por que eu tenho, tipo assim, o que
sabe, é muito pouco. Tem tantas coisas mais interessantes sobre mim, sabe? Eu sou uma pessoa engraçada, eu sou uma pessoa interessante, sou uma pessoa articulada, sou uma pessoa que se importa com a sua família. Sei lá, entendeu? Tipo, coisas que só são mais interessantes. Cara, tem muita profundidade no meu ser pra alguém chegar e falar, tipo, ah, ela é bonitinha, sabe? Tipo... E aí eu comecei a pensar sobre as outras mulheres também. Essas mulheres, às vezes, que eu já batia o olho, assim, tipo, ah, ela é linda, então ela deve ter tudo. Tipo, não. Muitas mulheres que eu conheço que eu julgo lindas, elas são inseguras e outras são super autoconfiantes, então tudo varia, sabe? Mas eu acho que no meu caso foi muito isso. Foi entender que, tipo assim, o meu valor real não tá onde me ensinaram, que é a sua imagem. Seu peito, como é que é o seu peito? É tão grande quanto o da Kim Kardashian? E aí, esse é o seu valor, sabe? Não. É se uma agência de modelo me aceita. Não é. Teve uma época que isso aconteceu na minha vida, que eu achava que eu tinha que receber um sim pra ser aceita. E você imagina o desespero da garota, né? Jesus, eu fiquei desesperada pra alguém me dizer sim. Cada não que eu recebia, eu ficava, ai meu Deus, então isso significa... Não significa porra nenhuma. Significa que você não vai ser modelo. Tipo assim... E se você quisesse mesmo, beleza, você ia atrás disso, mas não é o que você realmente quer, então o que você realmente tá buscando. E eu percebi que era isso. Era alguma indústria me aceitasse da forma que eu era. Só que a indústria é muito cruel, então também tem tudo isso, né? Não é como se fosse, tipo... Até a indústria da atuação também. O ponto é que eu percebi que eu tenho outras coisas a oferecer que vem muito antes da minha aparência. E quando eu comecei a perceber essas coisas, tipo, as minhas qualidades valiosas que não tinham nada a ver com a cor do meu olho, ou o formato do meu corpo, ou não sei o quê, eu comecei a guiar a minha vida com valores diferentes, que são realmente os meus valores, não os valores que eu aprendi no Instagram, ou que a indústria me ensinou, ou que eu vi num filme que o cara gostava da garota quando ela tinha um makeover, quando ela, tipo, tinha uma transformação estética. Eu olhava pra mim e eu falava, bom, você não gosta do que você vê, essa é a sua imagem, paciência, digamos assim, porque teve épocas que eu não gostava, assim, e tem dias também que eu acordo e falo, caralho, tu é feia, sabe? E tem dias que eu acordo e falo, caramba, eu tô bonita, ou tem dias que eu acordo e falo, quem é você? Porque eu não sou, entende? Então eu ainda tenho essa desconexão imagética muitas vezes. Mas a questão foi que eu comecei a perceber que eu tinha outras características que estavam acima de uma beleza convencional, do que as pessoas pensam que eu deveria ser, entende? Sei lá, que caralhos, enfim. Porque tem muita gente também que fala, por exemplo, me julga pela minha imagem. Fala, você tem cara de nojenta, que não sei o quê. Porque eu não sou uma pessoa que entrega tudo de bandeja. Eu sou uma pessoa muito reservada, sabe? Eu tenho várias barreiras. E eu tenho orgulho disso, sinceramente, porque não é todo mundo que merece ver a minha melhor versão. Percebi isso ano passado. Não é todo mundo. E eu ficava me esforçando e tentando ser aceita, porque eu falava, bom, já que eu me acho feia, sei lá, ou que eu acho que eu não tenho tanto valor por causa da minha aparência, que não é tão legal quanto a de sei lá quem, então eu preciso me esforçar muito para as pessoas gostarem de mim. Na verdade, não. Eu entrei na minha fase de vilã. Villain era. Que, na verdade, pra mim significa só se priorizar. É muito louco, porque as pessoas chamam villain era de uma pessoa, né, que tá tendo vingança e fudendo com a vida do ex, sei lá, mas o que. E pra mim é muito isso. É só, tipo, ser uma pessoa que se valoriza e que não aceita ser sacaneada pelos outros também, sabe? Porque não é só sobre você não querer agradar os outros e não querer ser uma people pleaser, uma pessoa que tá o tempo todo bajulando os outros pra poder ser gostada. Não é só sobre isso, é sobre você deixar de ser isso e você começar a se agradar. E você começar a se colocar primeiro. E não necessariamente você precisa ser uma vilã egoísta, sabe? É que na história de muita gente, quando eu parei de agradar as pessoas o tempo todo, daquela forma incessante, de tipo, ai, deixa eu te agradar, eu vou dizer sim pra tudo, blá blá, eu virei a vilã, porque eu parei de ser conveniente pra aquela pessoa, entende? Então, quando eu parei de agradar a pessoa o tempo todo e comecei a dizer uns nãos, a surpreender, dizer, não, agora eu vou fazer uma coisa pra mim, as pessoas normalmente não gostam, porque as pessoas que estão acostumadas a tirar vantagem, entre muitas aspas, da pessoa que quer agradar todo mundo, elas não gostam quando essa pessoa se descobre uma pessoa individual, um indivíduo. E é muito doido isso. Então, pra mim, quando eu me descobri esse indivíduo, eu falei, tá bom, que eu seja vilã na vida dessas pessoas, ou sei lá, mas eu vou me proteger. E eu vou cuidar de mim antes. E eu não acho que tem nada de maligno nisso, mas é isso que eu chamo de villainera. Então é isso, assim, eu senti que esse podcast também foi uma forma de eu me valorizar, sabe? De eu falar, cara, eu tenho tanta coisa interessante pra dizer,
de uma forma que talvez ninguém diga, não sei. E eu tenho coisas pra compartilhar. E eu comecei a ler mais livros, voltar a ler, que era uma coisa que eu não lia mais. Comecei a passar menos tempo no telefone. Eu comecei a realmente me reconectar com meus próprios valores, fora desse mundo inexistente, que na verdade Instagram, né, não existe realmente, sabe? Não existe de verdade. Na vida real são outras coisas que importam, né? E não que o Instagram não importe, né? Eu gosto de fazer conteúdo pro Instagram, eu gosto de fazer conteúdo no geral. Eu sou uma criadora de conteúdo, eu não consigo evitar ser artista, sabe? Tipo, é o que eu gosto de fazer. Por acaso, o Instagram e essas coisas, TikTok, é uma forma de expressão. Mas também tem seu lugar. Não é o foco da minha vida, entendeu? O número de likes. Já foi. Em uma época já foi. Em uma época eu queria desesperadamente atingir 1 milhão de inscritos, e só quando eu atingisse 1 milhão de inscritos eu seria valorizada, eu teria valor. E na verdade não. Na verdade eu já tenho valor independente do número que tá ali no marcador e não importa. É isso. No fim das contas não importa. Significa que eu não quero mais atingir meus objetivos de carreira? Claro que não. Claro que eu quero meus objetivos de carreira. Mas eu também percebi, por exemplo, que a atuação vem antes da rede social, sabe? Pra mim, ser atriz é a primeira coisa, porque eu sempre fui apaixonada por interpretar outras pessoas, porque me ajudava a lidar com certas questões minhas e também a representar pessoas que talvez precisassem, sabe? Então, eu queria muito ver uma menina que estivesse falando sobre as coisas que eu falo hoje em dia, de uma forma sincera, de uma forma tranquila. O valor de qualquer pessoa, hoje em dia, eu vejo muito claramente que não está na aparência. A aparência é legal e maneiro, mas te leva só até certo ponto, porque a partir de... Se você é uma pessoa merda, tá bom, legal que você consegue dormir à noite sendo uma pessoa merda, mas eu não consigo, sabe? Eu não consigo ser uma pessoa cool e falar, tá bom, boa noite, gente. O que importa é que eu sou linda. Caralho. Primeiro, que triste, né? E segundo, que tipo de contribuição você tá fazendo. E mesmo que você não ligue, entre aspas, pra contribuição que você tá fazendo, por que você não liga? Que valores realmente estão baseando sua vida, né? Se ser famosa no Instagram é a primeira coisa e foda-se os outros. Eu acho que a gente também tem, como mulher, esse ensinamento de tipo, se você não fizer coisas que são moralmente erradas e que vão contra o seu autorrespeito, você não vai conseguir sobreviver nessa carreira. Tá, mas a que custo? A que custo você já tá chegando no lugar que você quer chegar, sabe? O que você vai perder nesse processo, entende? Então, eu avalio qualquer coisa na minha vida assim agora. Tipo, o que vai me acrescentar? Como é que vai me fazer crescer como pessoa? E o que eu tô buscando pra mim, não pelos outros? E também desfocar um pouco nessa desconexão de imagem, porque ela sempre vai estar lá, eu acho. Mas é isso, aceitar que vão ter dias que eu vou me achar bonita, vão ter dias que eu vou me achar feia, e vão ter dias que eu não vou entender exatamente qual é aquela imagem, o que ela diz pra mim. Mas eu também não preciso sempre entender. O que importa que realmente não mude é o meu valor interno, a minha honestidade, meu carinho, minha presença, minha luz, digamos assim, minha essência. Eu acho que se você tá presa numa questão de imagem em que você talvez se sinta menos que as pessoas, eu te encorajo a fazer uma lista de coisas que você tem, que são únicas sobre você, mas que não tem nada a ver com a sua aparência. Isso me ajudou bastante pra começar. Não é solução mágica, não é um estalo de dedos, ainda mais se seu problema for mais profundo, que nem o meu era. Mas ajuda a começar de algum lugar, sabe? Falar, caramba, cara, que foda. Eu não sabia que só eu fazia isso. Não é só você no universo inteiro, tipo, coisas do seu jeitinho que a sua família gosta, ou coisas do seu jeito que você gosta em você. E esse tipo de coisa. E eu sinto que a partir daí você começa a perceber que esse é o seu corpo. Essa é a sua imagem. Você pode ir na academia, você pode fazer a cirurgia, você pode fazer um monte de coisa, sabe? Mas no fim das contas, meio que a gente veio nesse corpo e a gente vai nesse corpo, sabe? Então não adianta eu querer por 3.000 anos que eu tenha olho azul. Eu não vou ter olho azul. E acabou. Então é menos doloroso e mais racional eu só aceitar que eu não tenho olho azul e valorizar o fato de que eu gosto da cor dos meus olhos, sabe? E que foda-se a cor dos meus olhos. Desculpa, mas tipo... O que interessa, no fim das contas, quem que eu tô tentando agradar, sabe? Tipo, o que realmente é interessante sobre mim? Tipo, realmente a cor dos meus olhos é o mais importante sobre mim? Eu acho que isso é um desserviço a mim mesma. E as pessoas que me amam também, tipo...
porque se eu tivesse olhos azuis, cara, cala a boca, tipo assim, você tem tanta coisa a oferecer, você tá realmente se reduzindo a cor dos seus olhos, tá dizendo que os seus olhos te impedem. Isso também eu acho que é um mecanismo de autossabotagem, sabe? Você ficar, tipo, dizendo que quando você tiver tal corpo, sei lá, ou quando você tiver tal, aí sim você vai ser feliz. Eu não tô falando questão de saúde, ou questão de preferência, ou questão de pressão estética, porque eu sei que isso tudo existe, mas eu tô falando, tipo, eu fazia isso, entendeu? Eu falava, não, porque quando eu for na academia, quando eu começar a ganhar músculo e definir meu corpo, aí sim serei feliz. Então, eu voltava todo o exercício pra a minha aparência, e era insuportável. Eu odiava ir, claro, porque eu ficava tipo, tá, já tem algum resultado? Tem algum resultado? Enfim, isso é foco no resultado, outra pauta para outro episódio. Mas o que eu quero dizer é que eu tornei uma coisa que poderia ser muito legal por causa da minha perspectiva em uma merda, né? E quando eu mudei minha perspectiva e comecei a abordar as coisas de uma forma diferente, tipo, será que eu quero realmente ir na academia? Tá, eu quero uma mudança estética no meu corpo, eu quero que eu esteja, tipo, mais definida e tal, mas quais são as outras coisas que eu posso usufruir desse exercício? E aí eu pensei na saúde, e eu pensei na força, e eu pensei no alívio do estresse. Isso tudo pra mim eu coloquei antes, entende? E aí, por consequência, a definição e sei lá o que veio depois, sabe? Mas eu tive que me dedicar um certo tempo e focar nas coisas que realmente eram mais importantes e que tinham mais valor pra mim. Isso não é pra dizer que você não pode ir na academia se você quer definir seu corpo. Tipo, literalmente eu fiz isso. Eu só tô dizendo que a perspectiva é muito importante quando a gente olha pra gente. E quando a gente se determina a fazer alguma coisa, se o foco tá no resultado e em algo que não acrescenta nada pra gente, pra nossa essência, no fim das contas, fica sem sentido, entende? Tipo, fica uma coisa completamente insuportável pra gente mesmo. E a gente se vê se forçando a fazer alguma coisa. Então, tudo bem. Não, e na academia também, tá ligado? Tipo, tudo bem. Sei lá, ninguém fala isso, tipo, tudo bem. É tipo, eu perdi um dia da academia, mas sei lá o quê. Não, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem não restringir, sabe? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem você se escutar. Acabou. É isso. Eu quero dizer, assim, que os objetivos precisam estar muito alinhados com nossos valores, porque traçar um objetivo porque a gente quer ser aceito é a pior coisa do mundo, sabe? E eu sinto que eu fiz isso com a minha imagem várias vezes. Eu queria ser modelo pra ser aceita porque alguém ia me ver na capa da revista. Ou eu ia andar na passarela e aí pessoas iam olhar pra mim e falar, uau, sabe? Eu queria por todos os motivos errados. Eu queria pra me sentir amada. E sinceramente, mesmo que se eu tivesse, tipo, a carreira mais bem-sucedida do mundo na área de moda e tudo mais, eu ia estar completamente infeliz, entende? Porque o foco tá no lugar errado, a perspectiva tá errada. E é esse o meu ponto. Entende? Não é sobre, ir na academia ou não, ou tipo, suas questões internas com você mesmo, tipo, autoconfiança e padrão, sei lá o quê. Não, é sobre a perspectiva, é sobre qual é o real motivo pelo qual você faz as coisas. E qual é a real relação que você tem com você mesmo quando você se olha no espelho. E sendo mulher, é uma teia de aranha. É muito complicado, tem muitos pontos, tem muitos subpontos. É cansativo pra caramba, porque parece que nunca é suficiente. Mas é possível também desconstruir esse lado que tem essa vontade de ser o ideal. Porque o ideal não existe. E quanto mais rápido a gente percebe isso, melhor pra gente mesmo, sabe? Então, foi o que eu falei. Encorajamento, nem sei se é uma palavra. De escrever essa lista de coisas que são sobre você. Que não tem nada a ver com sua aparência. E eu gosto de fazer esse ritual, às vezes, antes de dormir. De escrever coisas que me agradaram no dia e coisas que eu sou grata que eu consegui fazer, sabe? Tarefas que eu consegui cumprir, ou uma coisa que eu fiz por mim mesma que eu gostei. Então também, por exemplo, tenho metas no meu dia a dia. Eu sempre boto uma coisa pela minha mente, que eu vou fazer uma coisa pela minha mente. Seja ela ler, seja ela fazer o podcast, sei lá, qualquer coisa que estimule a minha mente. Uma coisa pelo meu corpo, então isso normalmente é academia, algum exercício físico pra poder liberar as endorfinas e pra poder me sentir bem, pela minha saúde, pelo meu coração, pelos meus músculos, pela estética também, em parte. E uma coisa pela minha carreira, uma coisa pelos meus objetivos, uma coisa que eu me programei pra fazer que seja muito prioritária no momento, sabe? E hoje foi podcast. Foi formato de vídeo.
Então é isso. Eu espero que esse episódio tenha te feito refletir sobre a validação masculina, sobre a sua imagem com você mesma, sobre tudo um pouco, eu acho. Sobre a relação que você tem, sobre as suas características e qualidades fora da sua imagem. E tenha feito sentir um pouquinho menos sozinha, um pouquinho menos de pressão em relação à forma que você deve se apresentar na sociedade, como você é visto e tudo mais. E espero que tenha ajudado de alguma forma. É realmente meu único objetivo. Enfim, muito bem-vindos ao Sinceramente 2023. E até semana que vem com mais episódio de Sinceramente.